Olá, Petrópolis. Boa noite, Petrópolis. Boa noite, amigos internautas do Facebook, do YouTube e demais redes sociais. Está começando mais um programa Dossiê História. Hoje, dia 25 de março de 2020, nós faremos um programa especial com alguns lances aqui do Dia na História, que a gente não poderia deixar. O dia 25 de março é um dia realmente muito importante e muito significativo na história de Petrópolis e também uma data a lamentar pela perseguição dos comunistas a uma determinada região lá da Rússia. Nós vamos já comentar sobre isso. Nossos programas passados estão todos no YouTube e você também, que é o cativo do nosso programa, você poderá acompanhar este programa aqui pelo Facebook. Enderece seus comentários e críticas e elas serão sempre bem-vindas ao aperfeiçoamento da nossa programação. Como eu falei, hoje é o dia 25 de março de 2020, é o 84º dia do ano em nosso calendário gregoriano. Teremos mais 281 dias para o término de 2020, lembrando que este é um ano bissexto de 366 dias. Para quem não sabe o que é um ano bissexto, é bissexto porque são 2 vezes 6, 366, 6. Por isso ele é chamado de bissexto. E vamos em frente porque o tempo não para. Então, hoje teremos uma entrevista com o deputado Daniel Silveira, mas antes, porém, vamos ao nosso pensamento do dia. E eu vou pedir para colocar aqui na tela o texto. Então, está lá. A cidade pode crescer até o ponto em que conserva sua unidade, mas nunca além disso. Platão, que viveu entre 428 a.C. a 348 a.C. Esse pensamento do Platão faz lembrar um desafio de Petrópolis como cidade. Uma cidade que cresce vegetativamente, uma cidade que não tem opções, não tem túnel, não tem viadutos, não há novos bairros. Não se pensa Petrópolis na sua ampliação. O crescimento tem sido unicamente vegetativo. Pois bem, Platão, lá em 300 e qualquer coisa antes de Cristo, já pensava no aumento das cidades, já tinha essa consciência. E nós aqui não temos essa consciência de como crescer. Nós estamos acabando com a cidade de Petrópolis. Hoje em dia é intransitável, tanto nas calçadas, caminhar nas calçadas, como andar de automóvel na cidade, porque tudo se concentra aqui no setor histórico de Petrópolis, né? E não se tem um pensamento para novos bairros. Por outro lado, as prefeituras, os governos municipais de Petrópolis têm tido a incapacidade de obter recursos em Brasília para que obras de infraestrutura pudessem ser feitas aqui. E uma das providências, eu já fiz até um programa com uma pessoa aqui, de entrevistas, em que ele falava que era fundamental tirar o fluxo de automóveis do centro da cidade. E essa é uma das soluções emergenciais que nós temos que começar a pensar. Agora, quem era Platão? Ele chamava-se, na realidade, Aristócles. E este apelido, Platão, foi em razão de seu porte físico na juventude. Ele era um homem forte, de ombros largos, e a palavra correspondente em grego, para quem tem ombros largos, é Platón. E Platón significa omoplatas largas, costas largas, ombros grandes. E aí o Platão ficou como um apelido dele. Ele era filho de uma família influente na política, na Grécia, e descendente de Solon, um dos legisladores e estadistas de maior destaque na política ateniense. Por ter bens materiais, pôde estudar filosofia. Lutou na Guerra do Peloponeso, nas batalhas entre Esparta e Atenas. Foi um dos discípulos de Sócrates
que faleceu em 399 a.C., aos 70 anos. Talvez o maior, ou um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, tanto que a filosofia é dividida em período pré-socrático e pós-socrático. Platão lançou a teoria idealista, que distingue o conhecimento sensível, inferior e enganoso, obtido pelos sentimentos do corpo, e o conhecimento inteligível, superior e ideal, que acessa a verdade sobre as coisas, é o mundo das ideias. Muito bem, então este foi Platão, que tivemos a oportunidade de hoje conhecer um pouco. Tem uma outra foto do Platão aí, não sei se já foi colocada, vamos colocar a outra. Isso, esse é o Platão mais velho. A gente vê que ele, na juventude, foi um homem forte, realmente, com ombros largos. Está aí, Platão. Então, vamos passar agora ao dia 25 de março na história e eu vou pedir a vinheta. – 25 de março de 1824. Observem, vocês, que o dia 25 de março é uma data escolhida para nome de rua, praça, etc. Por quê? Porque 25 de março de 1824, o imperador Pedro I outorga a primeira Constituição do Brasil. E ela foi realmente uma Constituição tipo outorgada. Em direito, nós falamos uma carta constitucional quando ela é outorgada. Quando ela é uma Constituição aprovada por uma Assembleia Constituinte, ela é efetivamente uma Constituição. Então, toda vez que se referir à Carta Constitucional significa uma Constituição outorgada, tornada lei pelo poder do imperador Pedro I, que a encomendara ao Conselho de Estado. Durou de 25 de março de 1824 a 24 de fevereiro de 1891. Portanto, a Constituição mais longeva da história do Brasil. Ela perdurou por 67 anos. Então, Pedro havia dissolvido a Assembleia Constituinte em 1823 e em razão até de que um deputado que o apoiava, um deputado constituinte, teria sido assassinado por colegas que eram da oposição, os chamados movimentos jacobinos da época. A independência do Brasil e o nascimento de uma nova nação foi consolidado por essa Constituição outorgada. E em 1826, ainda como imperador do Brasil e rei Pedro IV de Portugal, sem ter tomado posse lá, ele ainda estava no Brasil, em 1826, mesmo assim, ele outorgou uma Constituição portuguesa, que foi a de 1826, que durou, é a Constituição que mais durou tempo na história de Portugal, e que foi inspirada semelhantemente àquela que nós fizemos aqui em 1824. Em São Paulo, temos a Rua 25 de Março, em homenagem à data da Constituição do Império, uma rua extremamente conhecida, até por petropolitanos, porque muitos vão fazer turismo em São Paulo e conhecer essa rua, que é a Rua do Comércio, lá onde se compra as coisas. Essa aqui é uma foto antiga da Rua 25 de Março e vamos mostrar agora uma foto recente da 25 de Março, por favor. Essa aí. Ela está assim agora. Então, vamos em frente aqui, 1949, dia 25 de março. Essa realmente é uma data muito triste, uma intensa campanha de deportações, conhecida como Operação Priboi. Não é Friboi, é Priboi, uma operação russa, conduzida na Estônia, na Letônia e na Lituânia. As autoridades soviéticas deportam mais de 92 mil pessoas do Báltico, que é aquela região lá do norte da Rússia, para as áreas remotas da União Soviética. Quer dizer, jogou lá na Sibéria, né? E muita gente morreu. Vamos ver algumas fotos do que ocorreu lá. Essa é a foto em que se assinava a tal Operação Priboi, né? E foi uma operação realmente
extremamente organizada, mas cruel. Vamos mostrar outras fotos, qual foi o reflexo disso. Muitas pessoas morreram e tem algumas fotos aí que estão misturadas com o Holodomor, que foi em outra região da Rússia. Mas vamos em frente. Aí. Execuções foram feitas, muitas, milhares de execuções. Isso para que vocês tenham ideia o que é o regime comunista. Isso também foi a fome. Isso aqui já é o Holodomor, né, em que o Stalin cortou a comida lá daqueles habitantes da região porque eles eram considerados anticomunistas. E aqui está um mapa em que a Rússia, né, o triângulo lá, então toda essa região aí foi uma região dominada à força, à custa dos moradores. Muito bem, então agora encerramos aqui o nosso Dia na História e eu vou à entrevista com o deputado Daniel Silveira, nosso convidado de hoje, que é uma honra muito grande recebê-lo aqui, Daniel Silveira. Obrigado. E deixamos para vocês o tempo necessário para as suas palavras iniciais. Obrigado pela deferência. Bom, deixar um abraço, boa noite a todos os petropolitanos, cidade que eu amo, povo que eu amo, e que tem que se mostrado cada vez mais politizado, né, doutor? É verdade. Dizem que o povo adormecia, ou então que o brasileiro seria idiota. Só que, pelo que eu tenho visto nessa caminhada política, parece que o brasileiro nunca foi idiota. Então, somente estava um pouco adormecido, mas eu acho que não está mais, não. Adormecido e absorvido pelas velhas estruturas políticas. Exato, né? O aparelhamento de todo o sistema. Eu me lembro muito bem, e eu sempre me questionei com isso, que os políticos iam para a televisão, naqueles programas do eleitoral, Sim. E diziam que a posição mais importante da democracia era o voto. Ora, o dia da votação é de pequena expressão, claro. Inexpressivo. Você pode até nem votar e, ao mesmo tempo, ser um atuante, ser um partícipe da democracia. Exato. Democracia não se faz com o voto na urna. Não. Democracia se faz com a atividade. Atividade popular, a soberania. Atividade. Cobrando dos políticos, né, criticando os políticos. Então, as redes sociais foram muito importantes porque elas é que acordaram. É um advento muito importante para a sociedade. Tem politizado muito as pessoas, né? A TV, a televisão, a mídia, vamos colocar entre aspas a mídia oficial, né, que são as grandes mídias, elas tinham um poder de persuasão muito maior e invadiam, muitas aspas na palavra invadiam, a casa de todos os cidadãos que tinham acesso à TV, que é muito mais fácil do que a internet. E era manipulada. Porque as notícias eram fragmentadas de uma maneira e sintetizadas da maneira que eles queriam que as pessoas entendessem, né? Então, a rede social, apesar de talvez não ter o mesmo alcance da mídia oficial, ela acaba alcançando também várias pessoas, pelo menos as torna pensantes, né? Isso. Daniel, eu considero você um autêntico representante de Petrópolis. Vou te explicar por quê. Porque, historicamente, os deputados que nós conseguimos eleger em legislaturas passadas, eles realmente tinham uma base aqui. Uhum. Mas só se elegiam quando tinham uma base fora daqui. Uhum. Exato. E você praticamente foi eleito pela cidade de Petrópolis. Então você realmente é um deputado federal, legítimo representante da cidade, e por isso aumenta a sua responsabilidade. Muito. Porque você tem que estar sempre, e o Petropolitano é cobrador nesse sentido. Isso, está certo. Ele quer saber, ele está ávido de saber quais são as atividades. Certíssimo. Então, como é que você avalia o exercício de seu mandato ao longo desses 15 meses? Daniel avaliando o próprio Daniel. Então, vamos fazer. Isso chama-se exercício necrológico, né? Quando você sai de si para avaliar a sua pessoa, a sua imagem. É complicado porque você tendencia a falar bem de você, né? Então, dificilmente o ser humano ele quer mostrar seus defeitos, mas eu não me importo com isso. Avaliando profissionalmente o meu mandato, eu vou colocar em números. Eu fiquei como o primeiro parlamentar com as melhores votações, né? Apenas 23 parlamentares receberam nota 10 e eu fiquei aqui como o primeiro nas melhores votações. Fiquei como o terceiro melhor parlamentar do Estado por vários institutos. Fiquei como o quarto mais propositivo do Brasil, pelo próprio ranking dos políticos, na verdade, e entre os 10% mais bem avaliados, né? Então,
Em números, acaba que eu tive um mandato em 15 meses com muito mais projeção do que muitos deputados que entraram lá e imediatamente fecharam com seus grupos políticos, e eu preferi ignorar esse fator. Me disseram muitas vezes que quando eu ingressasse na política, eu tinha que participar de um grupo político já antigo para que eu pudesse, vamos dizer assim, sobreviver politicamente. A minha resposta foi a seguinte, exatamente com as palavras. Eu simplesmente ignorei e falei, olha, quem manda na política não sou eu, não são vocês. É quem coloca aqui. Hoje, eu como deputado, eu também sou eleitor. Então, se eu voto em um deputado não sendo político e colocando ele aqui dentro, ele acaba sendo o fator primordial mandante. E é o que acontece. Na verdade, o que acontece é isso. É o povo que manda e o povo só tem que saber isso. Tá. Pode Continua? Pode continuar. Não, então é isso. Eu só estou te pedindo para você dar um ângulo de vez em quando para o telespectador te ver de frente também. Perfeito. A projeção política no Brasil, que o senhor está como interlocutor com o pessoal que está vendo, desculpa. Mas você pode falar lá com a câmera, não tem perfeito. Problema. E a projeção política no Brasil, pessoal, ela tem se tornado muito importante, porque o povo em si, ele não está mais tão vamos colocar, tão resignado, que a resignação ela é perigosa. Ela te deixa em uma parte inerte, você se acostuma com essa situação e acaba não querendo mais. Você tá bom, desse jeito aqui eu estou empurrando com a barriga. E esse é o maior perigo social, né? Esse é o terror que a sociedade pode viver. Porque qualquer sistema que seja aparelhado politicamente, isso é muito perigoso, acaba levando você para aquele aspecto de inerte. E essas manifestações que vêm se arrastando de 2014, mais ou menos, para cá, né? Contra Dilma Rousseff, pró-Bolsonaro, contra a STF, pró-Sérgio Moro, que é o nosso ministro até então, era o juiz ali precursor da Lava Jato, e vários outros aspectos, as pessoas acabaram acordando, despertando, para que isso pudesse ser de fato a soberania popular, né? A Constituição garante, bem como também a sociedade garante os seus direitos. Não? O doutor Prisco aqui não me deixa mentir, é especialista em direito, e ele sabe que não são as leis que mudam a cultura, mas a cultura que muda as leis. Ou seja, aquela lei que ela não cai no gosto, vamos dizer assim, da sociedade, ela cai em desuso. Ela não é mais aplicada, não é mais utilizada. Da mesma forma, seria uma Constituição. Se ela acaba não atendendo mais em vários aspectos, a nossa Constituição, ela não atende, né, quando você tem 3 poderes, né, respeitando a tripartição dos poderes, né, proposto até por Montesquieu, quando você tem 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si, em que um exagera o poder e o outro precisa intervir, que é o sistema de freios e contrapesos, isso não está sendo respeitado no Brasil, porque é um judiciário com ativismo que intervém no legislativo, e o legislativo, por medo de agir contra o judiciário, porque tem o rabo preso, vai ser processado. Ou seja, você vê toda a sistemática e você pensa, não tem como melhorar. Então, nós temos que melhorar justamente pelo povo. Não adianta o governador, o deputado, o presidente, o prefeito que fazer e o povo ficar ali inerte. Então, esse é um trabalho do povo de acordar. Conscientização política é tudo que nós temos, na verdade. Muito bem. Nós sabemos... Até falei demais, desculpa. Não, o tempo está para você. Obrigado. O deputado, meu caro deputado, eu sei que Vossa Excelência foi elogiado recentemente lá na Rússia pela sua atividade parlamentar, representou o Brasil lá. Gostaria que você falasse sobre isso lá. O que aconteceu lá na Rússia recentemente? Você foi representar o Brasil. Isso. Teve um evento, na verdade chama-se o Fórum Parlamentar, Fórum dos Jovens Parlamentares do BRICS. E eu componho ali o BRICS, né, que são as 5 nações emergentes, né, que fazem parte, o Brasil aí hoje faz um papel muito importante. Eu fui convidado à Rússia para poder representar o Brasil, né? Em São Petersburgo, na verdade, jovens parlamentares, eu nem sou tão jovem assim, né? Estou com meus 38 já, mas os jovens parlamentares de outros países também estavam ali presentes, e foi um debate sobre a Revolução 4.0. E realmente foi um debate muito importante que falava sobre inteligência artificial, a aplicação de tecnologia nas coisas, né? A internet das coisas, vamos dizer assim, né? Até vacas conectadas e tudo mais. E deixando nas mãos de softwares a tomada de decisões. Então, eu intervi muito nas pautas, fui, na verdade, me gabo disso, fui muito elogiado pelo governo russo, pelos senadores russos que lá estavam deputados, por conta das minhas intervenções lógicas, pela segurança, né? Coloquei toda a probabilidade, né? Com base
nos estudos empíricos de fato, e foi muito proveitosa a agenda. Acabei recebendo lá, saí nas reportagens do país, e vou até colocar nas redes sociais agora que chegaram a mim essas reportagens, e foi bem bacana, foi bem proveitoso. Beleza. Agora, deputado, quais são as ações parlamentares que possam ser consideradas de benefício para Petrópolis? Nós sabemos que a sua atividade parlamentar envolve uma série de outros aspectos que não dizem respeito a Petrópolis. Sim. Mas o petropolitano tem sempre aquela ideia, aquela imagem de que o deputado federal tem que fazer alguma coisa pela cidade dele. Sim. E como é que você colocaria essa sua atividade trazendo benefícios para Petrópolis? Bom, perfeito. Primeiro, nós temos que pensar assim, foram 4 décadas, né, na verdade, aí, de aparelhamento político, aparelhamento de vários setores, e todos os deputados que entravam em fechamento com uma prefeitura só para destinar emenda. E as pessoas entendem que essas emendas são a solução. Um deputado federal, ele atende o Estado lato sensu, ou seja, o Estado do Brasil, vamos colocar assim. E poucas pessoas ainda compreendiam isso, né? Hoje as pessoas têm se politizado mais, e o que o deputado pode fazer localmente, de fato, são as emendas, e só que o presidente ele age de uma maneira diferente. Nós temos acordos até com o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, que é um ministro nota 1000, tem atuado de uma forma brilhante, um trabalho sensacional. E nós falamos, olha, não compensa destinar emendas para coisas novas, porque nós temos coisas velhas paradas, que foram destinados milhões e foi largado, ou seja, um elefante branco, não teve aplicação de novas verbas, e para que eu vou querer inaugurar uma coisa nova? Por que não destinar para aquelas obras que estão ali paradas ou então projetos parados, né? Então a gente tem trabalhado dessa maneira. Sobre destinar emenda para Petrópolis, evidentemente que eu vou destinar, só que só a partir de 2020, nas próximas eleições. Eu quero saber quem é o prefeito que vai assumir. Teremos o prefeito, sim, apoiado pelo presidente Bolsonaro, se não o meu nome como pré-candidato, um outro nome que eu vou indicar. O presidente Bolsonaro ele é genial e é estrategista nato. Ele fez um processo que eu uso a palavra depuração. Ele falou, não apoio nenhuma prefeitura. Evidentemente, todo mundo que é caroneiro sai, esvazia, vai para os seus grupinhos lá, os seus grupelhos da velha política, e o Bolsonaro sabe muito bem direcionar quem ele deve apontar para apoiar, porque ele já viu quem de fato é fiel a ele. E eu não tinha a pretensão de entrar para a política, apesar de sempre ser, desde 2013 eu me politizei, de lá para cá eu me politizei muito. Eu não tinha essa intenção, mas chegou um momento que eu falei, olha, quando eu conheci o Bolsonaro, eu falei, rapaz, eu tenho que entrar com esse cara. Esse cara aí tem um diferencial e esse cara aí talvez mude o Brasil bastante. Foi quando eu decidi fazer. Entrei como deputado federal porque eu sabia que o poder seria muito maior para poder ajudar e alcançar e ser base de governo. Acho que não teve nenhum deputado federal em Petrópolis que tem tanto acesso a ministérios ou à presidência como eu. Eu tenho o WhatsApp do presidente, eu falo com o presidente pelo WhatsApp, com todos os ministros pelo WhatsApp, tenho acesso a todos eles. Então é muito fácil trazer emenda, mas de que adianta eu trazer emenda se eu não sei se elas vão ser executadas da maneira que eu penso, da maneira que eu penso para a cidade, se não vão ser respeitados. Então esse dinheiro, ele vai sim ser direcionado, mas direcionado para quem olha, esse aqui é o homem do presidente, esse aqui pode mandar que a gente sabe o que está fazendo. E tenho apoio de vários outros deputados, eu tenho 15 deputados que também destinam emendas para Petrópolis comigo, caso eu pedir. Então tem que ter alguém de fato que faça o que nós queremos fazer para Petrópolis. Mas para Petrópolis atualmente, por exemplo, a sua relação com o atual governo, como é que está essa relação? E se também alguém da equipe deste governo procurou você para pedir alguma coisa ou para intervir alguma coisa junto aos ministérios com interesse do município lá? Não, me procuraram. Porque, naturalmente, o governo pode ser oposição. Claro. Mas, se o prefeito pedir alguma coisa a você... Não, tem por obrigação de ajudar. Né? Obrigação. Você é um petropolitano. Claro, atendi as 2 vezes que me procuraram, sim, atendi. Destinei emendas para cá, na verdade. Foram destinadas emendas. Não todas as emendas, porque não tinha sentido. Tinha outros municípios também, eu fui votado nos 92, na verdade, né? Então, alguns municípios com algumas necessidades bem menores, pequenas, às vezes 500 mil, 100 e poucos mil para projetos. Petrópolis foi o que eu mais destinei, foram 6 milhões, só que eu queria destinar 20. E até o final do mandato eu vou fazer isso, né? Destinar os 20 milhões para cá, o que não é muito, mas na saúde acaba afetando bastante, ajudando bastante. Então, às vezes que foram lá me procurar, sim. Foram atendidos da melhor maneira que eu pude e fiz o melhor que eu pude e sempre vou fazer, não importa se... Aí, saindo do campo filosófico,
o governo, vamos supor, um governo do PT, mas foi lá e me pediu auxílio, o governo, eu não quero saber se é um petista ali no poder, eu tenho que atender a coletividade da minha cidade. Então, a gente tem que esquecer esse campo filosófico. O campo filosófico, ele se dá no campo das ideias. Então, nós debatemos as ideias para tentar destruir, aniquilar aquela ideia ali e colocar, de fato, uma ideia que não seja eloquente, seja uma ideia equalizada que a sociedade goste, né? Então... Uma outra coisa, voltando aqui já a um assunto que nós passamos, mas que eu lembrei e na hora não te perguntei, mas vou te perguntar agora. Claro. Você falou que você tem tido contato com o ministro Tarcísio. Sim. E que você tem Bastante. sugerido para trabalhar as obras que estão paradas. Sim. E com relação a pedágio e com relação à obra aqui da Rio Juiz de Fora, você chegou a comentar alguma coisa com ele? Na verdade, foi há mais ou menos uns 2 meses, 2 ou 3 meses, a reunião sobre esse aspecto. E ele me disse que eu me tranquilizasse e falou, olha, Petrópolis já está no radar, a subida da serra, tem chegado muitas reclamações até de pessoas da sociedade civil mesmo, até o Ministério, por e-mail, ligações e tudo mais. Eu fiz os ofícios, né, encaminhei para ele falou, Daniel, fique tranquilo, que já está no radar. A concessão da Concer deve acabar, a nova concessão deve ser aberta. O contrato é bilateral, o senhor entende muito bem disso. Eu acho que o governador do estado já deveria ter rompido há muito tempo, não estava atendendo esse serviço. Se eu fosse governador, romperia. Não depende, o contrato não tem que ser rompimento bilateral, desculpe, o contrato pode ser rompimento unilateral. Né? Então, por que manter uma concessionária se ela não estava atendendo a demanda? Claro que tem muito mais coisas nesse diapasão para ser tem muita propina aí, né? Sendo direto, olha, não está atendendo a sociedade, vamos retirar, vamos colocar outra. É muito simples de resolver. Só que quando você o pedágio super caro, né? É um dos mais caros. Você senta naquela cadeira do executivo, parece que você muda, né? Você, olha, pô, o que eu ganho? O que eu tenho? Isso aqui é meu? Aí a pessoa perde, ela perde a mão. Então, se tu não tiver a decência para governar, você não pode governar. Essa é a minha visão. Inclusive, aqui em Petrópolis mesmo, algumas, vamos colocar a palavra facção, são facções que se diziam base do presidente, e quando eu fui eleito, começaram a me procurar, não, eu quero ser indicado lá no governo federal, eu quero cargo no seu gabinete. Eu falei, olha, eu não estou aqui para ser cabide de emprego, eu não vou montar com base em amizade, eu vou montar com base em técnicos. E o cargo do governo federal é do governo federal, não sou presidente. Se eu tiver alguém para indicar para ele técnico, para ocupar, por exemplo, o IFAM, eu não tenho nenhum cargo de nomeação, tá? Eu não tenho nenhum, nem no Estado, no governo do Estado do Wilson Witzel, não fui lá mendigar, pedir, implorar, igual um bando de deputados que se diziam da base, foram lá, pelo amor de Deus, eu quero cargo, quero isso para fazer base, 180 cargos, 150 cargos, literalmente ignorei e falei, eu vou fazer o meu trabalho. Então, eu tenho meu gabinete para trabalhar pelo cidadão brasileiro, pelo petropolitano. Tenho um gabinete aqui em Petrópolis, meu gabinete avançado. Hoje, a minha força política ela se concentra em Petrópolis e na capital do Rio. É a força política que o povo acompanha. Só que mantive meu gabinete aqui, na rua Professor Stroeller, no Quarteirão Brasileiro, número 428, bloco 1, sala 103. Então, está ali à disposição de todos. Quem quiser pode procurar lá. À vontade. Eu estou lá na segunda e na sexta, e às vezes no sábado. O restante eu estou em Brasília. Então, lá em Brasília, como eu sou vice-líder de governo, e era vice-líder do partido, então tinha muita atuação em comissões, então eu tenho uma agenda muito atribulada lá. Então eu vou na segunda à tarde, já chego lá, já vou resolver algumas coisas no meu gabinete na segunda à noite, terça já chego cedo lá, saio 1h da madrugada geralmente, e até quinta nessa batida e volto para Petrópolis e para o Rio para fazer as agendas aqui. Então está à disposição, pessoal. Lembra, Quarteirão Brasileiro, rua Professor Stroeller, 428, bloco 1, sala 103. Vai ser muito bem-vindo lá para poder levar demanda, sugestão, crítica. Estou aberto à crítica construtiva, à crítica de falar... Pode falar qualquer coisa de mim, a esquerda me odeia, né? A esquerda me odeia, mas aí diga-me quem você incomoda e eu te direi se tua luta é justa. Então, se eu incomodo a esquerda, eu estou fazendo um bom trabalho e não me importo com crítica alguma. Pode falar o que for de mim, mas falar que eu sou um mau político não tem como falar. Agora, vamos voltar aqui a um outro tema. O PSL em Petrópolis. O que houve com o PSL em Petrópolis, o que ocorreu com esse esfacelamento da base, brigas internas, Sim. críticas veladas à sua imagem, pessoa. Eu vi na rua, o Daniel está caçado, o Daniel vai perder o partido, vai perder o mandato, perde tudo. Vai ser expulso do partido. Então, como é que está essa história? Então, primeiro eu vou pontuar que essas mesmas pessoas que falaram isso, elas têm pretensões políticas aqui na cidade. Mas se elas desconhecem o processo político, como que elas querem ser políticas? Né? Como que eu vou perder o mandato se a ação foi partidária? Um conselho de ética ele não intervém em ações partidárias. É uma majoritária legítima.
Quando você tem um problema no partido, o Conselho de Ética o Conselho de Ética funciona para quebra de decoro parlamentar. Ou seja, são ações muito direcionadas. E essas pessoas que falaram isso, que eu vou perder o mandato, elas pouco ou nada entendem do processo legislativo, tampouco do executivo. Né? São os mesmos que falavam, sou Bolsonaro, mas estão no PSDB, filiados no PSDB, sou Bolsonaro, mas correu para o PSDB, sou Bolsonaro, PRTB, não souberam esperar. Né? Então, quando nós falamos, não, vocês não estão agora preparados para isso, eles rapidamente procuraram seus grupelhos. Né? Aí eu chamo isso de depuração, uma higienização social. Você tira esse, vamos colocar que é uma matula, né? Coloca uma escarpela, sai e deixa o governo trabalhar. O que a gente quer fazer é esse desaparelhamento, tirar essas pessoas que são oportunistas, como a deputada Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota e vários outros deputados. Eu falei esses dois porque eles têm mais notoriedade midiática, e vários outros deputados que falam, sou Bolsonaro, e hoje estão lá chamando ele de demente na Alerj ou então no Congresso. Quer dizer, foram eleitos na onda Bolsonaro, foram eleitos na toada do presidente. Agora vem falar que eram presidente e agora ele é demente? Ora, tu pega todo o contexto, olhando de uma forma muito contextualizada, o que o presidente fez pelo Brasil em um ano, mesmo sendo tolhido pelo Congresso Nacional, que deveria apoiar o presidente, nós temos pessoas que agradecem o presidente, empresários que agradecem o presidente. Hoje o microempresário, ele tem crescido, as empresas têm crescido, claro, agora tirando esse advento do coronavírus, do Covid-19, que tem atrapalhado bastante, né, a nível global. Depois, se quiser, a gente até entra nesse diapasão. Mas o Brasil cresceu muito em um ano de governo, infraestruturalmente, seja na segurança, que foi espetacular, a Polícia Militar, que, claro, são forças estaduais, mas tem o apoio da União, tem feito um trabalho sensacional, eu faço parte da Polícia Militar, a PRF tem apreendido absurdo de droga, pancada no narcoterror o tempo todo. Né? O Brasil ele era vítima de um socioconstrutivismo, né, que é o ensino Paulo Freireano, aquele bosta, graças a Deus que o diabo tenha, que para lá fique. Né? Comunista, para mim, todo comunista é vagabundo, socialista, as pessoas não compreendem. Eu preciso falar isso, porque é uma coisa que, né, eu fiscalizei escolas e universidades. O que mais me surpreendeu nisso tudo, que a despolitização das pessoas, inclusive de reitores de universidades, não sabiam que eu podia fiscalizar, como ação precípua de um deputado. Me processaram, claro que a PGR inverteu tudo e mostrou que foi legítimo o meu ato, ou seja, estamos processando as universidades e os colégios que eu fiscalizei, onde tinham ataques ideológicos direcionados a crianças. No Pedrinho, no Pedro II, palavras como sexo, prazer, erotização na parede para crianças. Quer dizer, existe sim um aparelhamento ideológico também na área acadêmica e ninguém falava nada. Eu fui o único deputado, de fato, a fazê-lo. E as pessoas, só o esquerdista que me bateu. O conservador compreendeu a nossa missão. Aliás, nesse ponto eu digo, você é um dos únicos candidatos que fez promessa e, como deputado eleito, cumpriu. Sim. Você disse que iria fiscalizar os colégios. Sim. Na época, aliás, essa foi até uma motivação minha em apoiá-lo e votar em você, porque eu também acho que os colégios têm que ser... Eu estou aqui declarando meu voto aberto a ele, votei realmente na democracia. Obrigado. E a gente pode falar no aspecto político, o candidato, no voto é secreto para quem quer que seja secreto, que claro. tem medo de mostrar. Eu não tenho medo de mostrar meu voto. Eu votei nele, um candidato de Petrópolis, a grande parte da população de Petrópolis votou em você. Mas eu votei motivado por esse aspecto, porque eu queria a parte ideológica federal que fosse fiscalizar os colégios. E você já começou logo pelo Pedro II aqui, né? Que é constitucional. Eu comecei por fez aqui o do Rio de Janeiro fui também. No Rio. Eu vim aqui. E, aliás, é o tema da outra pergunta que eu ia te fazer, né? Você prometeu fiscalizar de surpresa os colégios, de surpresa, que é mais importante, claro, sobre a atividade da doutrinação ideológica nas escolas. A promessa foi cumprida, o senhor pode nos esclarecer como foi esse procedimento? Claro. O primeiro, no Pedro II, eu fui a uma visita, convidado aqui em Petrópolis, eu fui a uma visita convidado por professores para apresentar um sistema de presença, lançamento de notas, um sistema digitalizado, que daria celeridade. O professor tem muitas provas para corrigir, às vezes dorme por um décimo ali, um erro de cálculo, é comum que o professor erre, porque está cansado, muita prova, e reprova a pessoa, dá uma nota abaixo, e esse sistema era exato. Fui lá a convite. Quando eu saí, a diretora, à época do colégio, reclamou e retalhou esses professores, dizendo que não poderiam um deputado dentro da escola. Eu falei, como assim não poderia um deputado dentro da escola? Se a escola é local para o povo, do povo,
Então, como que um fiscalizador, de fato, legislador, não pode entrar? É um absurdo. Aí foi quando eu fiz o vídeo, falei que iria e fui. E quando eu cheguei lá, de fato, eu vi muita libertinagem na escola. Né? Escola é escola. O aluno tem que estar ali para estudar. Se você tem que ter disciplina. Se você é homossexual, transexual, heterossexual, seja lá o que você for, amarelo, branco, preto, o que for, você tem que ter disciplina. É assim no exército, é assim na polícia. Entrou dentro do portão da escola, você larga a mão da sua namoradinha, caminha lado a lado e vai estudar. Senta a bunda na cadeira e vai estudar. Agora, está no meio do pátio, sentado no colo, quase engolindo um ao outro. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, cigarro com cigarro, camisinha jogada num canto, bebida no outro. Isso é escola, pô. Não pode ser assim. Um elogio que quero fazer é a cozinha. A cozinha é muito limpa, muito bem. As cozinheiras muito atenciosas, na verdade, a merenda sensacional. Só que esse tipo de ação não pode ter. Eu defendo não a escola sem partido, eu defendo a escola para todos os partidos, né? Assim como disse o Olavo de Carvalho. Porque hoje o que acontece no campo acadêmico é que você tem um monte de marxista, leninista. E só falam disso. Só falam disso. E se você falar... Se for da direita chegar lá, te você é oprimido. Aí você fica lá sofrendo retaliações. Então, quer falar da esquerda? Fala, tudo bem. Não é um processo republicano para que você, de fato, possa debater. Fala da direita também. E sem um atacar o outro. Ataca no campo das ideias. O senhor nunca vai me ver, doutor Prisco, no Congresso atacando de forma personalíssima um deputado, se não no campo das ideias. Eu não vou atacar pessoalmente. Eu ataco a ideia que ele aplica. Por exemplo, eu consegui, por exemplo, na Comissão de Cultura, do deputado Orlando Silva, do PT, do PCdoB, não é PT não, PCdoB, tinha um projeto dele de lei que estava para ser aprovado na Comissão de Cultura. Eu atuei em muitas comissões a pedido do próprio governo, acabei atuando muito bem nas comissões. O projeto era, você poderia manter relações sexuais independente da consanguinidade. Ou seja, pai com filha, irmão com irmã, mãe com filho. Eu consegui bloquear esse projeto lá. O projeto era mefistofélico, né? É satânico. Mefistófeles foi um demônio da Idade Média que ele levava as pessoas pela sedução, né? Pelo sexo. Conseguia capitanear essas pessoas para levar para o inferno, vamos dizer assim, justamente pela sensualização. E por isso eu apelidei o projeto de projeto mefistofélico, né? Que as pessoas não entenderam muito bem, mas é porque era pela erotização. Ou seja, eu posso transar com a minha filha e está tudo bem, vai ser lei? É isso? Não, não vai. Fui lá e bloqueei, atuei muito na comissão, conseguimos bloquear, não foi pautado, foi retirado inclusive de plenário, conseguimos. E muitas outras coisas que eu fiz, porque a atividade parlamentar, ela não é você somente aprovar a lei, é você também permitir que não permitir que outras sejam aprovadas. Então, a não ação parlamentar, às vezes, é uma ação também contrária para que você tenha esse tipo de... E peço a vocês que se politizem para ver isso. Às vezes o Bolsonaro, poucos projetos passaram, normal, em legislatura. Às vezes um projeto, eu tive 84 propostas legislativas, e fatalmente elas vão atravessar a minha legislatura, por isso o legislador ele tem reeleições para que você possa dar continuidade. Explico rápido. Se você tem um bom projeto, e esse projeto caminha nas comissões, chega a plenário, foi votado, e no final dessa legislatura eu não sou reeleito, esse projeto ele é arquivado e outro deputado eleito não pode desarquivá-lo e dar continuidade, mesmo aprovado nas comissões. Ou seja, tem que fazer um novo projeto, nos moldes parecidos ou mais completo, para que sejam apensados e então sejam novamente... O processo é amoroso. Então, tenha a consciência de quem trabalha pelo povo. Não adianta você falar, votei, veja o que é a pauta. Se você for lá, Infoleg, baixa o aplicativo Infoleg, você vai ter todas as informações necessárias do Congresso. Então, a politização social é o que vai mudar o Brasil daqui a 20 anos no máximo. Falam que você, praticamente, estaria expulso do PSL, Sim. impedido de ser candidato a prefeito ou a concorrer às prévias, né, do seu partido. Dizem que você traiu o partido porque gravou lá uma conversa e depois jogou na mídia essa conversa. Isso. Então dizem que isso você teria sido uma atitude ilegal e que daria aso à cassação do seu mandato. Como é que você explica essa história? Então, não, na verdade não tem, tá, pessoal? Não existe cassação de mandato, não tem nem prerrogativa, não existe objeto para tal coisa. Na verdade foi assim, vou sintetizar. Eu estava com o presidente, uma reunião, o presidente Jair Bolsonaro, e ele atendeu, lógico, estava naquele racha do PSL, então nós falamos, olha, é base, é fiel, tá com a gente.
Ele falou, vou ligar para um por um para chamar aqui para reunião. Ele não estava tentando puxar essas pessoas para ele não insistiu e nem pediu para que o Eduardo Bolsonaro fosse líder, ele foi contrário. Nós insistimos pelo Eduardo como um líder do PSL. Então, o presidente atendeu uma ligação, ligou, na verdade, para um deputado, e esse deputado falou assim, não, espera aí, presidente, rapidinho, rapidinho. E quando ele falou isso, o som ambiente dava para perceber a mudança. Eu falei, presidente, ele colocou no Viva Voz e um terceiro vai gravar. Eu tenho curso da contra-inteligência na polícia, respeito polícia, né? É assim que falo, né? Respeita a polícia. Eu falei, presidente, vamos gravar essa fala do senhor, vão poder usar contra o senhor se editarem. Eu peguei o Luiz Lima, deputado também federal, fui para o Congresso, entrei na reunião, as meninas até falaram assim quando me viram, poxa, o que você está fazendo aqui? Você não é do Bolsonaro, pô, você está fazendo aqui com o pessoal do Bivar. Entrei com o celular ligado e gravei a reunião para ver quais pontos eu poderia usar de contraponto pelo presidente, porque eles poderiam falar, olha, gravei com o presidente, isso é crime, gravar a conversa do presidente é crime. Eu gravei e levei ao presidente. Não fui eu que joguei, não fui eu quem jogou na mídia, na verdade, quem revelou foi o Admar Gonzaga, que é advogado do presidente, ele que revelou a conversa. Eu mostrei ao presidente, de forma personalíssima, o presidente falou, vamos criar um novo partido e vamos tirar esses vagabundos daqui, e vamos filtrar dessa vez. Aí nasce o Aliança. Então foi isso que eu gravei, ou seja, formação partidária, não cabe a cassação de mandato. O Conselho de Ética, inclusive, eu faço parte do colegiado do Conselho de Ética também, e claro, estou aprofundado na pauta, eu sei muito bem o que leva a cassação e o que não leva. E claro, se eu traí o PSL e salvei, vamos dizer assim, a imagem do presidente, ou seja, salvei a República, para mim, tá bom, tá de bom tamanho. Meu compromisso é com o Brasil, não é com o PSL. Perfeito. Agora, Daniel, você pretende concorrer à indicação prévia do seu partido como candidato a prefeito de Petrópolis pelo PSL? Então, aí, se o presidente Jair Bolsonaro, embora eu seja independente do presidente por conta de ser legislador, eu sou um soldado dele. Então você fala, Daniel, você é o candidato, eu quero te apoiar. Eu saio da legislatura e venho a candidato. Eu não saio da legislatura, eu venho como candidato. Caso eleito, então alguém assume meu lugar. Só que aí tem o ponto. Quem assume o meu lugar como suplente não é Bolsonaro, não é base de governo, ou seja, enfraquece mais o governo federal. E em tratativas eu falei, presidente, seria bom, para mim seria ótimo ser prefeito da minha cidade, eu ia mostrar um trabalho absurdo, eu sei muito bem qual é a pauta do executivo aqui, sei todas as contas, eu estudo essa pauta há mais ou menos 2 anos aqui de Petrópolis e tenho acompanhado muito, né? Para mim seria uma honra ser prefeito aqui, só que eu também é uma honra poder apoiar o presidente no Brasil, né? A nível Brasil. Tem um trabalho para fazer lá. Claro, e fui eleito como deputado federal, então talvez nós indiquemos aqui um nome, ou então seja meu nome, vai depender e eu vou te passar em primeira mão, pelo respeito que o senhor tem à minha pessoa. A sua atual relação com o governador Witzel? Witzel. Ele é assim, tratávamos muito bem, né? Eu não tinha nenhum racha com ele, porque é o governador do nosso estado, e evidentemente essa colisão não seria boa. Então fiquei ali, não apoio o governo, também não tinha criticado. Contudo, quando ele começou com essas sequências de, vamos colocar, de erros contra o presidente do Bolsonaro, ataques, né? Ataques, são ataques direcionados, então eu me afastei totalmente, já não estou mais com a relação boa. Minha relação hoje é estritamente com o governo federal. Bom, já que você tem uma agenda da cidade, e se você supostamente fosse concorrer a essa pré-indicação à candidatura de prefeito, que parece que você está abrindo mão disso pela missão que você tem lá em Brasília, quais seriam os projetos, né, de governo que você atacaria como prioridade, pela dimensão que você tem de Petrópolis? Aliás, é muito bom ter um deputado federal que tenha uma dimensão dos problemas de Petrópolis, que pode ajudar muito lá, independentemente de quem seja o prefeito. Claro, sim, isso é atender a coletividade. Como é que você define essas prioridades petropolitanas? Perfeito. A primeira coisa aqui seria atrair indústrias. Petrópolis tem como ser sede, polo. Veja Três Rios, como é que cresceu, algumas indústrias foram daqui para lá. Eu tive, inclusive, uma tratativa com 2 empresas russas para que viessem a Petrópolis. Eles queriam o quê? A isenção de impostos, e a minha parte no acordo era empregar mão de obra petropolitana e a capacitação dessas pessoas, não trazer de outras cidades pessoas qualificadas para que elas viessem, trabalhassem, fossem embora para os seus municípios e gerassem dinheiro lá. Eu queria um emprego aqui.
daria mais ou menos 1.200 empregos diretos, né? E mais os indiretos também. Então, essa é a tratativa, trazer primeiro as indústrias, trabalhar em conformidade com o governo federal para as emendas, para os recursos orçamentários. Temos falta de projetos, ou seja, não vem dinheiro porque não são apresentados projetos que possam, de fato, ter esse dinheiro investido. Ou seja, capacitaria a minha equipe, deixei claro para o presidente, falei, presidente, a prefeitura é do senhor, o senhor pode nomear quem o senhor quiser lá, capacitado como o senhor fez no Ministério. Não estou aqui pela prefeitura e a máquina, eu estou aqui para ser o gestor da cidade com pessoal qualificado. Eu não quero cabide de emprego, tanto que o meu gabinete não é cabide de empregos. É engraçado que a minha família começou a brigar entre si, primos que eu não via há 25 anos, começaram a me ligar todo dia. Ô, primo, não esquece de mim. Como assim não esquece de mim? Queria que eu empregasse. Primo não cai em nepotismo, tá? O primo ele não está ligado ao nepotismo, o primo pode ser nomeado, mas mesmo assim eu falei, não vou fazer, porque não via, não sei a capacidade técnica, isso aqui é a res pública, é o dinheiro público, eu não posso. Seria imoral da minha parte colocar um parente meu trabalhando. Então, para Petrópolis eu tenho que a visão das indústrias, a visão de infraestrutura e, por acaso, não por acaso, perdão, eu sou segundo vice-presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, porque esse é um dos caos de Petrópolis. Petrópolis, como o senhor foi muito feliz em falar, mostrar ali Platão, em que ele fala que a cidade não pode crescer até que perca o seu ponto. E é verdade, ele foi muito sábio em dizer, você vê aí, Petrópolis cresceu desenfreadamente, tem condomínios nascendo o tempo todo, as ruas não estão sendo projetadas, a frota de carros está aumentando, de veículos, porque cada apartamento são 2 carros ali no mínimo, e nós estamos tendo um problema muito grande de mobilidade em Petrópolis. E fomentação do turismo, evidentemente, já falei com o ministro Marcelo, que talvez, não sei se muda o ministro, que ele fala, Petrópolis é polo turístico, nós temos que alimentar e fomentar. A minha proximidade com os ministérios é muito grande, mas eu quero um gestor que também tenha essa proximidade comigo para a gente poder trazer o que for para Petrópolis. Essa é a minha visão aqui em Petrópolis. E, claro, o nosso maior problema, que é a saúde, mas Petrópolis tem como aplicar bem na saúde aqui. Tem resolução. Com essa experiência que você teve nesse congresso... outro detalhe, que eu preciso ser muito honesto no que eu vou falar. Pessoal, qualquer um que falar para vocês que tem resoluções, está mentindo. Eu sou gestor, eu resolvo. Não resolve. Temos que aplicar aquilo que está no papel, que não é aplicado. Tá? A cidade ela já tem o protocolo a ser feito. O que acontece é o que está aqui para ser feito não é feito. Daqui para cá é mentira. O que está aqui, doutor, é o que é factível. Só que muitos têm muito grupinho daqui, vai saindo daqui, não faz isso aqui. Aí quer falar que vai fazer aqui, não vai. É mentira. Não caia nessa... Isso é esparrela, é mentira. Está mentindo para você. Eu resolvo. Resolve por quê? Por que nunca apresentou a solução, então? Pô, faça-me o favor, que agora está cheio de entendedores de tudo, eu faço. Pô, tem um pré-candidato aí, que tem umas fotos com ministros e tudo mais, eu o levei aos ministérios a pedido dele, para entregar um livro de presente, e eu que tirei as fotos. Agora está dizendo que tem proximidade com o Ministério. Tem proximidade? Liga para ele e fala. Não pode jogar sujo com o Petropolitano. Eu vou resolver. Vai resolver o quê? Não tem dinheiro, pô. Como é que resolve? O município está falido. Petrópolis é uma máquina de arrecadação de R$1 bilhão de reais por ano, mas ela gasta o equivalente ali. Às vezes gasta até mais. Arrecada R$1 bilhão, mas não é bem dividido esse dinheiro, não é bem aplicado. Agora, vamos supor que a gente suba um pouquinho essa arrecadação, consiga equalizar os gastos. A tua prefeitura, só de Aspones, tem mais ou menos uns 700. Que consome uma folha de pagamento enorme. Enorme. Você pode reduzir esses cargos. Muita gente também que foi aposentada e que ficou pouco tempo trabalhando na prefeitura. Exato. Que somou. Quer dizer, o próprio Instituto, né, de Aposentadoria dos Funcionários Municipais, esqueci o nome agora do Instituto. Sim, sei qual. Está numa situação caótica. Caótica. A prefeitura tem que tirar do ativo dela para todo mês para... Você consegue gerir. Basta você não ter rabo preso e basta você querer fazer. Então, se o cara pensa que entrar para a política é enriquecer, então ele já está errado, ele já não presta para estar ali. Você tem que entrar para a política e fazer assim, olha, o meu salário é esse, ponto. Não tem nada além disso. Agora o cara quer, não, eu recebo o que daqui de propina, recebo de lá. E vai feliz da vida, pô. Isso aí para mim, político vagabundo, político corrupto, eu sempre pontuei isso e vou pontuar. Tem que ser caçado imediatamente e nunca mais concorrer a nada público, nem a concurso. Passou lá concurso público, não pode na pesquisa social. Foi processado por corrupção. Porra, o político aqui, desculpa, pode tirar aí o palavrão. O político aqui no Brasil faz o que tem que fazer, tudo para enriquecer e fica por isso mesmo, pô. Então, é complicado. Então, Daniel, nós temos aí um pouco mais de 3 minutos e meio para conversar. E o Covid-19,
Covid-19. Qual é a visão que vocês estão tendo do Covid-19, que é esse coronavírus, né? Coronavírus, bom, assim, lá no Congresso? Realmente a infecção desse vírus ela é muito rápida, né, pessoal? Então sigam todos os protocolos aí de medidas, né, que são contramedidas para que você não seja infectado. E isso não é para que você não seja infectado, eu também não posso mentir. Isso é para conter a infecção, que é muito rápida, para que, se muitas pessoas em massa forem infectadas, os hospitais não terão recursos para poder atender a todos. A faixa etária das pessoas, você pega pela Itália, por exemplo, a média de idade é de 81,2 anos, ou seja, são pessoas octogenárias e dali para frente nonagenárias. Pouquíssimos casos com pessoas abaixo de 50 anos e todas elas, sem exceção, têm algum tipo de patologia grave anterior. Ou seja, a doença ela não é tão letal, mas ela infecta rápido e, ou seja, daria muitas pessoas mais idosas. As crianças não são fatores de risco, muitas pessoas idosas. Você pega a Coreia do Sul e a Itália e equaliza. A Itália, das 2.500 e poucas mortes, 6,8%, 2.000 e poucas infecções, 6,8% das pessoas morreram. E já na Coreia do Sul, que tem muito menos pessoas idosas, foi apenas de 0,7%. Ou seja, você vê que a mortalidade é onde tem mais idosos, ou seja, são pessoas mais debilitadas, né? A imunidade ela é mais lenta, então você tome cuidado, porque a criança não se infecta, contudo, pode ficar com a avó a infectar, ou seu pai e sua mãe. Então tome todas as medidas. Realmente é um caso de alarde, só que não é como o presidente disse, essa histeria toda, na verdade. Não era necessário que se parasse tudo. Contudo, realmente os hospitais faltam aparelhos para entubar e essas pessoas estão sendo vitimadas pela doença porque são idosas e têm algum tipo de patologia. Então, sugiro que façam... E lá no Congresso, como é que vocês estão vendo essa situação lá? Porque lá também tem é uma cidade. Lá passam 30 mil pessoas por dia lá dentro. Quais são as precauções que foram tomadas lá? Então, lá o Congresso, na verdade, ele já está limitado. Eu não estou em Brasília hoje, porque o meu voo foi cancelado e estou remotamente pelas votações. E lá no Congresso, o DEMED, que é a unidade de serviço de saúde do Congresso, ela está atendendo de forma muito filtrada. A limitação de pessoas, que é aberto, né, depois de cadastrado você entra e vai até a visitação dos deputados, não está podendo ser feita. Está tudo lacrado para que nós possamos conter. E ali tem muito fluxo de pessoas do Brasil inteiro. O Congresso é um ponto-chave porque o Congresso está fechado, não quer trabalhar, não é isso. O Congresso passam pessoas do Brasil inteiro, ou seja, é um foco potencial. Se vem uma pessoa da Bahia, que não está infectada, e a Bahia não tem caso, vamos supor, entrou no Congresso, tem algum ali infectado, leva para a Bahia, você distribui isso para o Brasil inteiro, né? Dentre assessores. Então não está podendo entrar lá? Não está podendo entrar, então está muito filtrado. E os próprios deputados estão trabalhando em casa? A maioria. Alguns, claro, tem que dar o quórum, então a gente está fazendo um plantão para poder ter os acordos. As votações estão sendo simbólicas de pautas importantes, por exemplo, da liberação do orçamento. O governo vai poder gastar acima do teto, sem entrar na responsabilidade fiscal, porque é uma demanda que vai precisar de investimento na saúde. Então, a gente votou isso aí, nós votamos isso, para que possa se gastar mais o governo para investir na prevenção ao corona. Perfeito. Daniel, muito obrigado pela sua eu que agradeço, presença. doutor. Eu fiquei muito honrado. Fiquei muito feliz de vê-lo aqui. Quero agradecer ao Petropolitano. Quero agradecer o Wesley Barreto. Wesley Barreto está aí, nosso amigo, um pré-candidato a vereador, olha, que vai surpreender aí. Pré-candidato a vereador e participa da sua assessoria. Participa, é um garoto muito capacitado. Foi ele, inclusive, que fez esse canal de contato. Isso, porque perfeitamente. eu tive um pouco de dificuldade. O senhor tem meu WhatsApp aí. Nós vamos conferir agora. Vamos conferir agora. Tá. E está aí, tá, o Daniel está à disposição aí para que o público quiser conversar com ele. Posso enviar um recado? Claro. Pessoal de Petrópolis, lembrem-se, tudo está na mão do povo. Se você quer o mais do mesmo, você tem várias alternativas. Se você é base do presidente, e aqui foram 78% da votação do presidente, apoie quem o presidente vai apoiar, que vocês vão ter uma boa e grata surpresa. Tenho certeza, não terão mais grupos políticos de vagabundo no poder. Ok. Minha gente, muito obrigado pela audiência, aos cativos também, muito obrigado, pessoal que acompanha pela internet, e até a próxima semana. Não esqueça que a nossa reprise é domingo às 9 horas da manhã. Um abraço para todos.